Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Inclusive o Pedrinho, nosso presidente do clube, estava confirmado aqui, presença, mas foi fechar alguma coisa para a gente fora do nosso Rio de Janeiro. Então aguardemos novidades. Vamos aguardar. Miranda, né? O Vasco sempre foi um time muito agressivo, time Zona Norte, né? Porque o Fluminense, Botafogo e Flamengo são Zona Sul. Sempre existiu uma brincadeira, né? Que Zona Norte é barra pesada e cada vez mais. Agora, não é aceitável que isso aconteça, né? Salve, salve, saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos conectados, ligados aqui no nosso canal. Eu peço perdão para todos, fiquei 2 dias fora do ar, offline, porque, a minha voz agora que tá voltando, gente, brincadeira não, viu? Eu tive presente, graças ao nosso bom Deus, na Colina Histórica, na última segunda-feira. Uma virada histórica linda diante o Atlético Paranaense, desse tamaninho aqui. Que timinho, hein? Que timinho. Todo mundo viu o que fizeram. A arbitragem fez de tudo para ajudar os caras, para atrapalhar o Vasco. Gol mal anulado, o bandeirinha do lado direito do gramado que estava só marcando tudo a favor do Atlético, nada pro Vasco, né? Enfim, é claro, aí o Vascão teve que fazer 3 gols para valer 2 e com isso, né, no meio de todo esse enredo aí, eu perdi a minha voz, eu cheguei em casa sem voz nenhuma, minha voz ainda tô me recuperando, vocês estão percebendo que eu ainda tô rouco, né? Por isso eu fiquei fora aqui do canal, muito triste, cheio de conteúdo bacana que eu consegui pegar na Colina Histórica para trazer para vocês, né? E eu atrasei esses 2 dias, mas calma, apertem seus cintos de seguranças que está começando hoje em caráter especial mais um Expresso News. Olha, o Vasco tem interesse em trazer jogador bom. Então o Luan é um jogador de qualidade, um jogador que já teve boas passagens no futebol brasileiro, um jogador que teve boas passagens no futebol europeu, até que teve a infelicidade da lesão. Uma lesão que, na verdade, começa... Celulite infecciosa, né? Essa condição que afastou o jogador do Vasco das suas atividades e que, se não tratada de início, pode ser sim uma condição potencialmente grave, pode levar o paciente até sepse e morte. Hoje, cada dividida que o Marco ganhar é a dividida do Léo. Tem que ser a dividida do GB, tem que ser a dividida do Cocão. Quando o Cocão sai para marcar, cadê o Hugo? Hugo, você vai cobrir ele como ninguém. Cara, o jogo de hoje foi sensacional. Eu vou sempre falar que o Vasco sempre joga bem. Com tudo que a gente sabe que o Vasco devia também desejar. Mas no Caldeirão tem que ter sempre vitória. É outra parada, né, Caio? É verdade, ó. Tem que ter sempre acreditar. Tá no gramado, né, Lucina? Esse time da colina, centenário de paixão. Estrela no céu a brilhar. E faz essa galera gritar. Vamos virar, meu povão. É gol, é gol.
pra nós. O importante é a gente começar a ganhar sempre, cara. Ter o gosto de ganhar, o sexto jogo sem perder. Welcome to the jungle, Vascão. Vasco! É isso aí, meus amigos. Então é o seguinte, né? Já vou pedir para vocês, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe também o link do nosso vídeo. Perdão, mais uma vez, depois de um ano que eu criei o canal, 1 ano e 2 meses mais ou menos, pela primeira vez eu passei 2 dias sem colocar conteúdo. 1000 perdões para vocês, é porque eu não tinha voz, né? Não tem como eu chegar aqui, se eu ainda soubesse falar linguagem de sinais, eu faria linguagem de sinais e botaria uma legenda embaixo, mas eu não sei, né? Então não ia ter como eu trazer o conteúdo. Mas aqui estamos, nos recuperando. Hoje, daqui a pouco, logo mais, tem Bacalhau de novo, tem Vascão, é outra batalha, é guerra. Hoje vai ser guerra. A gente cantou isso aí na última segunda-feira, quinta-feira é guerra, e é guerra mesmo, é claro. Na arquibancada, guerra, ritmo ali, aquele pique ali da Força Jovem de cantar o jogo inteiro, da galera da GDA que vai se fazer presente. Enfim, acompanhe o nosso vídeo, vou colocar para vocês aquele torcedor ícone, gente boa pra caramba, o Kaique. Nós entrevistamos ele lá na saída de São Januário. Fizemos uma brincadeira com o nosso querido ator e também vascaíno, Eric Barros, né? E uma rapaziada muito bacana que eu conheci depois do jogo, lá de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Além, é claro, eu vou trazer para você da situação do David, todo mundo já está sabendo. Mercado da bola, a apresentação do do Jean David, né? Jean David Menezes, o novo atacante chileno do Vasco. Vamos falar sobre o radialista de Curitiba, que tentou menosprezar e foi muito preconceituoso com a Zona Norte, com o Vasco, né? Que é um babaca, diga-se de passagem. Tentou pedir desculpa, mas é aquilo. Uma flecha quando sai da mão do arqueiro, uma bala quando sai de uma arma e uma palavra quando sai da boca, não volta mais atrás, né? E ele mexeu com 25 milhões de vascaínos, agora aguenta, né? Fato é, a gente vai falar disso aí, vamos falar sobre a Rede Record, sobre o atacante David, né, sobre Vasco e Atlético Paranaense, Vasco e Palmeiras, que foi mudado aí, foi transferido, né, gente, foi transferido essa situação. Vamos falar de muita coisa importante, então acompanhe o nosso vídeo até o final. Peço perdão, tô tendo que respirar, engoli um pouco de saliva aqui, tá vendo? Que aí dá uma lubrificada na voz, eu consigo falar. Mas vamos lá então, meus amigos, logo de cara, tá? Primeiro eu vou atualizar vocês com aquilo que tá rolando hoje. Aí depois a gente volta para eu mostrar para vocês os bastidores do jogo de segunda, as entrevistas, os vídeos, as coisas legais, tá bom? Então bora lá, galera. Dito isso, olha só. Se tratando da partida de logo mais, Vascão e Atlético Paranaense, essa partida é válida pelo primeiro jogo de ida da Copa do Brasil. Hoje o pau tora, hoje é real, hoje é de verdade, é pra valer, né? O zagueiro João Vitor, ele chegou a sentir a coxa na última segunda-feira, foi cotado como dúvida, mas treinou normalmente, tá? Ele treinou normalmente ontem, deve ir pro jogo, tá bom? Outra situação é que o Jean David, nosso novo atacante, pode ser que faça a estreia com a camisa do Vasco, porque ele já está no bid, já está inscrito, pode ser que Jean David estreie, tá, gente? Uma outra parada é o seguinte, o David, né, o DVD, tá fora do jogo. Ele teve uma celulite facial, eu particularmente já tive uma situação muito parecida e na época eu fiquei 6 dias internado no hospital, parecia ser uma coisa boba, é muito sério, eu vou falar disso aí já já, a situação do David, torcer para ele melhorar. Paulo Henrique não joga, está suspenso, né? Ele que levou cartão lá na última decisão pela Copa do Brasil. PH está fora, quem deve jogar, né, provavelmente deve ser o Puma Rodrigues, né? Ele que está de luto pelo zagueiro uruguaio que veio a falecer, que deixou todo mundo triste, né? O Juan Esquerdos, né? Mas Puma deve entrar em campo. E é o seguinte, hein? Olha aí, eu não vou nem sair daqui não, acompanha aí o que é a nossa Força Jovem Vasco. Por isso que eu falo que eu sou Força Jovem pra caralho, eu sou Vasco pra caralho, desculpa do palavreado, sabe?
Porque depois de coisas que a gente vê acontecendo, igual aconteceu na última segunda-feira em São Januário, tem que existir a Força Jovem para cantar o jogo inteiro e para apoiar. Vocês estão vendo aí, queimaram fogos na madrugada, né, nessa madrugada aqui no Rio de Janeiro, justamente para dar aquela cortada, aquela tumultuada no elenco do Atlético Paranaense. Isso é praxe, tá? Isso é normal, não é de hoje que isso acontece. Quando o Vasco chegar lá em Curitiba, provavelmente eles devem fazer parecido também para atrapalhar o nosso elenco a descansar, tá? Só que é o seguinte, agora já pegando o gancho, daqui a pouco a gente fala das prováveis escalações. Vamos falar agora do jogo de segunda-feira, que tem a ver com o jogo de hoje, naquela brigaiada que deu no fim da partida. Vocês lembram, vocês sabem, né? Só para não passar batido aqui, todo mundo já falou sobre isso, todo mundo já sabe. É só pra gente não deixar de abordar esse assunto, porque eu tenho um relato para fazer também. Como torcedor, eu tava na colina, eu vi tudo acontecendo de perto, tá? Então é o seguinte, galera, tá, o que aconteceu lá? Jogo, para começo de conversa, a arbitragem totalmente tendenciosa, não marcou nada pro Vasco, O gol do Hugo Moura, o Vasco foi roubado dentro de casa, porque o Verratti não subiu, ele deu um passinho para trás e parou. O Thiago Heleno, emocionado, subiu e cabeceou para trás, errou o lance. O Hugo Moura, que não tinha nada a ver, colocou para dentro. Só que a arbitragem no Brasil é uma merda, são tendenciosos e roubaram o Vasco. Já começa aí. Aí o que aconteceu? O Vasco, temos um homem chamado Pablo Verratti, o nosso artilheiro, que chegou em São Januário com o tênis do Vasco, que foi leiloado. O Vasco que jogou compete 2 gols do próprio Grupo Globo, né? 2 gols, e o Verratti doou o gol, né? Fez a alegria de todos os vascaínos, metendo de cabeça no fundo das redes. Não podemos esquecer também do golaço, né, do Emerson Rodrigues. E, pô, eu confesso pra vocês que no primeiro tempo me deu raiva, porque aquela primeira bola que ele pegou na ponta esquerda, na primeira trave, que era para ele bater no alto, ele bateu rasteira no canto do goleiro. E aquela outra bola, que se eu não me engano, acho que foi o Payet ou o Adson que enfiou para ele. Que ele bateu na saída do goleiro. Eu tava na arquibancada com os amigos, eu falei, essa bola era rasteira. O goleiro saiu, era um tapinha rasteiro, ele acabou batendo no alto. Então, assim, na hora da decisão, o David tomou essa... O Emerson Rodrigues tomou a decisão errada, né? No primeiro lance, que era para bater no alto, ele bateu rasteiro. E no segundo, que era para bater rasteiro, ele bateu no alto, pegou no travessão. Ainda tivemos aquela cabeçada no primeiro tempo, que o Thiago Heleno quase colocou para dentro, o Adson quase conseguiu colocar de calcanhar também, acabou errando. 1-0 para os caras no final do primeiro tempo, beleza. Aí o Vasco foi, inclusive, né, o Ryan, né? A gente vem falando, vem batendo muito nele, mas foi ele que teve aquela arrancada, o Payet. O Vasco recuperou a bola do lado direito da defesa, atrapalhar o Vasco. E o Vasco foi contra tudo e contra todos. O Verratti, tem aquela história, contra fatos não há argumento. O Vasco meteu um golaço que não tinha como dizer que tinha impedimento, que tinha nada. Isso era um fato, então não houve argumento. Virada do Vasco dentro de casa. O que aconteceu? Acabou o jogo. Os jogadores do Atlético ficaram putinhos e foram pro lado do Piton. O Piton tava na dele, que é o lado esquerdo mesmo dele jogar. Os caras foram para cima do Piton. No automático, o segurança do Vasco chegou e defendeu o Lucas Piton contra uma tropa do Atlético Paranaense. Todo mundo na colina viu, e na hora a câmera da Globo não mostrou isso. Eu vi outros canais mostrando, mas a da Globo não mostrou, pelo menos na hora lá. O que aconteceu? Veio aquele empurra-empurra, aí começou. Os jogadores do Vasco entraram no meio, com segurança do Atlético, com jogadores do Atlético, e a arquibancada inflamou. A arquibancada inflamou, botando, virada dentro de São Januário, os caras querendo arrumar briguinha dentro do nosso campo. Aí o nosso segurança, né, acabou ali agindo igual boxeador. Não é correto, não é o ideal, é uma cena lamentável, mas foi para defender os nossos atletas. Por exemplo, o nosso amigo aqui do YouTube, Laureano, já fez um relato no canal dele ontem, que eu concordo também, que esse mesmo segurança tentou agredir o Laureano dentro de São Januário. Então, tem algumas controvérsias. Agora, nessa situação em especial, o segurança trabalhou para defender o Vasco. O Vasco também está tratando com ele internamente, e vida que segue, isso vai se resolver. Agora, a minha ressalva, já falamos da arbitragem tendenciosa, deixa eu tentar me recuperar. Falamos da Rede Globo, tendenciosa também. E o pior que eu gosto, tá? Eu gosto, a transmissão deles não é ruim, sabe? Eles têm todo o equipamento, todos os profissionais, que me deixa pé da vida.
né? É a maneira de conduzir as coisas. Mas então bora lá. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui entrar, eu entrei pela entrada 9 de São Januário. Para quem nunca foi, é ali perto do posto de gasolina. Minha esposa passou na catraca, revistada na fila feminina, e eu estava distraído, um amigo meu me chamou, eu saí da minha fila sem querer. Quando eu vi, eu já estava na cara do gol. Um outro amigo meu me chamou, eu passei a revista, sem perceber, distraído. Meu amigo chamou, fui falar com ele. Quando eu olhei para trás, os caras não me revistaram. Eu entrei em São Januário e ninguém me revistou, gente. Só que eu tava ali para ver o jogo, só levei meu celular e o dinheirinho só. Agora, tem gente que é maldoso, leva rojão, pode entrar com uma faca, com uma arma. E aí? Eu tô falando isso é por conta da segurança do Vasco. O Atlético reclamou desse segurança aí que defendeu o Vasco, os jogadores do Vasco. Aí eu entendo. Outros torcedores já reclamaram que seguranças do Vasco já tentaram agredir torcedores em São Januário por motivo tolo. Por você fazer uma vaia, por você xingar alguém da gestão, a segurança vir para bater. Isso é censura, isso não pode. Agora, eu tive um relato na catraca. Passei na catraca e não fui revistado. Não fui. Eu só não voltei para falar, olha, vocês não me revistaram, me revista aí, porque o jogo já ia começar e eu estava ali para ver o jogo, não estava preocupado com mais nada. Só quero trazer isso porque tem falhas, e falhas muito graves na segurança de São Januário, tá? Eu já fazia alguns anos que eu não ia, confesso a vocês, e anos atrás, quando era ticket, bilhete, tá? Era feito um pente fino em todo mundo. E agora parece que quando ficou moderno, ficou mais fácil. Não entendi, sinceramente, eu acho que não estou aqui para criticar o nosso clube, mas a questão da segurança é um ponto a ser visto, tá? Porque, por exemplo, no intervalo, eu fui ao banheiro, tinha um torcedor extremamente alterado. Ele tentou arrumar confusão com o cara que estava na minha frente, veio pro meu lado, eu deixei ele falando sozinho e foi pro lado de outros. Aí uma galera foi lá apaziguar, o cara estava alucinado. Aí eu pergunto para vocês, se um cara alucinado desse consegue entrar lá dentro com uma pedra, olha o problema que o cara não arruma, gente. O cara tá com uma pedra dentro do campo, acerta um jogador, fecha São Januário, da polícia, da Ministério Público. Se um cara doidão que nem esse, tá com uma faca, tá com uma arma, aí vai lá, o Vasco tá perdendo, arruma uma confusão no banheiro, mata um torcedor, um companheiro de torcida. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Então, se tratando do campo e bola contra o Atlético, eles que se fodam, desculpa da palavra, tá? Porque eles vieram pro Rio pra tumultuar e a arbitragem veio pra jogar pra eles. O Vasco aquele dia jogou contra 14, tá? Que eram 11 do Atlético e mais os 3 ali do trio de arbitragem, os 2 bandeirinhas e o árbitro principal. Contra 14, não. Na cabine do VAR tem mais uma meia dúzia, né? Então o Vasco jogou aquele dia contra 20, pelo menos. Mas o que eu quero dizer é que a segurança de São Januário tem que ser revista sim, tá? Tem que melhorar a forma de tratar o torcedor. Como eu já falei, alguns torcedores reclamaram disso, tá bom? E essa questão da segurança, eu mesmo passei sem ser revistado, foi sem querer. Eu tava na fila, meu amigo foi falar comigo, eu distraído, eu fui falando com ele e andei pra frente. Quando eu andei, eu furei a revista sem querer e ninguém me barrou, ninguém botou a mão, ó, calma, peraí. E aí quando eu vi, eu falei, nossa, eu já passei, os caras nem me revistaram. Vocês entenderam a gravidade? Então tá bom, dito isso, já falamos sobre essa situação aí, não tem muito o que falar. Já falamos sobre o jogo também, tá? Agora eu vou colocar pra vocês aí uma situação legal, tá? Uma situação bem legal aí. Eu vou colocar pra vocês o Kaique, torcedor ícone do nosso Vasco, ele tá sempre com um papelão escrito fé, né? Ele que é da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Uma humildade em pessoa, gente fina demais, muito Vasco, né? Então acompanhe o Kaique falando. Aí depois que o Kaique falar, eu vou colocar. Por isso que eu fiquei sem voz, tá? Porque eu faço amizade com todo mundo. Aí eu fiz amizade com a rapaziada lá de Mossoró. Eu fiz questão de gravar, porque, meu irmão, a rapaziada veio de ônibus pro Rio, tá? Eles foram embora pra Mossoró só na terça-feira de noite. Era 9 horas da noite, eles me mandaram um zap, estavam na Novo Rio ainda. Entenderam? Aí eu vou colocar essa rapaziada curtindo a vitória do Vasco depois do jogo. E para encerrar, o nosso querido ator, amigo também vascaíno, Eric Barros, né? A gente estava numa brincadeira lá, Welcome to the Jungle, né? Porque, bem-vindo à selva, né? Porque
Hoje, por exemplo, né, é clima de selva, né, de guerra. Todo mundo camuflado naquele pique ali de batalha, porque hoje o Vasco tem essa decisão na Copa do Brasil. Então a gente estava nessa brincadeira, né? Welcome to the jungle, né? Então eu vou colocar essas 3 situações para vocês acompanharem, bem bacana, que eu trouxe para vocês diretamente da colina, ali da barreira, para ser mais exato, e eu já volto. Família, estamos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Nosso amigo Kaique, torcedor ícone, símbolo da torcida do Vasco. O que tu achou do jogo de hoje? Fala com nós, pai. Ô, cara, o jogo de hoje foi sensacional. Eu vou sempre falar que o Vasco sempre joga bem. Com tudo que às vezes a gente sabe que o Vasco podia desejar. Mas no Caldeirão tem que ter sempre vitória. É outra parada, né, Kaique? É verdade, ó. Tem que ter fé sempre, acreditar. E vou falar outro, o Verrete é o cara. Ele é o homem que chegou no Vasco pra ficar. E sempre eu vou levar fé nesse cara. Aqui vai sair fé. É isso aí, Kaique. É isso aí, Romano. E quinta-feira que vem o Atlético Goianiense Paraná de novo. E vambora. E esquece, vamos ganhar de novo. Pra cima deles. Vamos invadir Curitiba, vamos ganhar lá. Vambora, vai dar bacalhau. Entendeu? Não adianta, eu vou invadir Curitiba. Vai invadir, Caicão? Não adianta. Vai pular pra lá? Com fé em Deus. Nem que eu vou até a pé de bicicleta. Vai representar, o Caicão vai pra Curitiba representar a família. Tamo junto, e volta a dizer, Verrete é o cara, hein? Vasco! Tamo junto, é nóis. Tá no gramado Nero Fina, esse time da colina, centenário de paixão. Estrela no céu a brilhar, e faz essa galera deitar. Vamos virar, meu povão. É gol, a rede vai balançar, vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem. Campeão de terra e mar, vamos virar, meu povão. É gol, a rede vai balançar, vai balançar. Aqui, ó. Sou Vasco da Gama, meu bem. Aqui o Álvaro Silva do canal Vascaíno desde sempre. Rapaziada, aqui lá de Mossoró. Fala aí, família. Ô, meu Rio, Lucas Gabriel, brasileiro, meu irmão, sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Quando entra no gramado me alucina, é time da colina, centenário de paixão. Estrela no céu a brilhar, e faz essa galera. Vamos virar, meu povão. É gol, a rede vai balançar, vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem. Campeão de terra e mar, vamos virar, meu povão. É gol, a rede vai balançar, vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem. Campeão de terra e mar. Aqui, ó, olha aqui, ó. Do Rio Grande do Norte. Fala aí. Mas é o Vascão, nunca vou entender esse amor, porra! Brasileiro! Eu vou festejar e cantar. Vamos logo dançar e nascer. História, vamos honrar! Pela glória, eu vou lutar pra sair campeão! Nunca vou entender esse amor! Vasco da Gama, você vê! Estamos aqui diretamente da colina, deu bacalhau de virada naquele pique. Eu tô com o nosso amigo aqui de onde? Eric Barros, do Rio. Tá ligado, deu bacalhau. Fala aí, família. Welcome to the jungle, Vascão. Vasco!
de bola, né, gente? Muito top, né? Muito top. E, ó, só uma coisa aqui pra vocês, tá? Tudo isso aí aconteceu assim, ó, normal. Eu ia levar meus equipamentos, eu ia levar microfone, eu ia levar as coisas, só que eu falei, pô, mas vai chegar lá, tem que andar com mochila, com um monte de coisa, aí tem que passar na revista, os caras vão ter que olhar coisa por coisa, vai me atrasar, sabe? Eu sou torcedor, gente, eu sou força jovem, eu sou arquibancada, eu sou do tipo que para perto da bateria e só sai quando todo mundo saiu, sabe como é que é? Eu canto o jogo inteiro. Falei, não vai dar. Ou eu sou jornalista nesse jogo, ou eu sou torcedor. E eu optei por ser torcedor, só que depois do jogo eu fui fazendo amizade, tudo acontece, foi tudo assim acontecendo, amizade, sabe assim, vai trocando ideia daqui, ideia dali, e as coisas foram acontecendo. Aí eu fiz amizade também com uma rapaziada da Barreira do Vasco, rapaziada muito bacana, muito gente boa, tava ali comigo na arquibancada, e ó, você torcedor e torcedora do Vasco, eu vou passar uma visão aqui, eu sempre fui de arquibancada, minha vida inteira, tá? Não tenho nada contra quem vai na social, quem vai no camarote, cada um na sua, dentro daquilo que consegue pagar e dentro daquilo que quer, né? Tem gente que consegue pagar um camarote, mas prefere ver um jogo na arquibancada, e show, beleza. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, primeiro tempo, eu particularmente, tá? Gosto de ver o jogo na curva, na bateria da Força ou na bateria da GDA, mas eu tenho mais costume de ver na bateria da Força Jovem. Cada um tem a sua superstição. Eu, por exemplo, na curva da bateria da Força Jovem, eu estou invicto. O Vasco nunca perdeu comigo torcendo ali. Eu tenho essa superstição comigo. O Vasco ou ganha ou empata. Fato é que eu assisti parte do primeiro tempo na lateral, embaixo das cabines de transmissão, porque ali é melhor para assistir o jogo. Não me deu sorte. O Vasco começou o jogo perdendo. Só que uma coisa que eu notei, e eu já sempre noto isso, eu sempre falo isso aqui no canal. A torcida do Vasco, tá? Tem que apoiar mais. Tudo bem, são 5 Série B, a gente apoia até embaixo d'água se for preciso, mas eu notei muita gente reclamando, o Vasco nem pegado na bola, tinha pegado na bola, ainda já tinha torcedor vaiando na hora da escalação. Sabe como é que é? Então peraí, se é pra ir pra São Januário, pra reclamar de tudo, por que não fica em casa? Fica em casa, sabe? Aí bota o pé em cima do sofá, liga a televisão, aí xinga, fala o que quiser. Agora, ir para São Januário, a bola não tá nem rolando, já tá criticando a escalação, tá falando mal do treinador, tá falando mal do zagueiro que nem entrou, tá falando mal do jogador que quase não teve chance, que era o caso do Emerson, e só pesando. Aí o Vasco levou um gol, essa turma aí, meu Deus do céu, gente, eu quase que eu surtei na arquibancada, eu não aguentei, eu tive que sair de onde eu tava. Falei pros meus amigos, vamos no banheiro, eu quero ir lá pra Curva Norte, lá é o lugar onde o coração de São Januário, é a curva, entendeu? Onde bate. Fomos pra lá. Eu tava lá, gente, esse é um relato meu que eu tava lá, tá? Tinha um cara do meu lado cantando todas, igual eu, rouco, eu já rouco e o cara rouco. Eu abracei ele e falei, meu amigo, olha lá, o pessoal tá em silêncio. Vamos começar todo mundo a cantar no limite da voz, porque se todo mundo cantar, o Vasco cresce no jogo, e o Vasco estava perdendo no começo do segundo tempo. O cara era português, eu não sabia, ele falou, ora pois, tu estás a falar a verdade? Pois é a terceira vez que estou no Brasil, e sou muito Vasco, temos que cantar de coração até o final, vamos acreditar. Fiz amizade com o Portuga, gente, sem querer querendo. E tamo ali, fiz amizade com o amigo Kelvin, que é da Barreira também, daqui a pouco eu vou colocar ele para vocês aí, curtindo depois da vitória. Gente, aquela energia contagiou São Januário. No que contagiou São Januário, contagiou os atletas. O Vasco buscou a virada. Então o que eu quero dizer é o seguinte, vai para São Januário, vai para apoiar, vai para cantar até o final. Diferente, porra, sei lá, primeiro tempo, tá perdendo de 3-0, aí sim, aí eu respeito. Quem quiser ir embora pra casa vai, quem quer vaiar, vai, quem quer xingar, xinga aí, normal. Agora, perdendo, jogando dentro de casa de 1-0, num jogo igual, parelho, onde tinha muito jogo pra acontecer ainda, a gente tem que apoiar, tá? Então fica essa lição, eu já sempre fui assim, tá? Por isso que eu tô sem voz. Fica essa lição pra quem de repente não acredita mais que o Vasco é o time da virada, pra quem de repente vai só pra reclamar, pra aquele torcedor que nada tá bom. Sabe, o Vasco não precisa que a gente faça isso. O Vasco precisa de amor incondicional. Vocês viram o Kaique falando? É acreditar sempre. É acreditar até o final. O Vasco jogando bem, jogando mal, a gente tem que acreditar até o final. E como disse o nosso amigo Eric Barros,
né? Welcome to the jungle, bem-vindo à selva. Aqui na colina é território hostil, sabe? Os caras têm que se sentir que eles estão na selva. Sabe como é? Que eles estão numa selva. Porque senão, se os caras vêm jogar aqui no Rio e a própria torcida joga contra o Vasco, a torcida está ajudando a quem? O adversário, não está ajudando o Vasco. Quando a própria torcida do Vasco não joga junto, automaticamente ela está ajudando o adversário. O Maicon falou isso depois do jogo. Ele falou, quando o nosso torcedor apoia até o fim, isso reflete no campo. Gente, e é verdade, a gente tem que apoiar. É por isso que eu falo, mesmo de casa, hoje, por exemplo, eu vou estar em casa, vou ver pela telinha. Não tenho voz para ir lá de novo, também não vai dar para eu ir. Tem meus compromissos aqui do dia a dia. Eu vou apoiar até o final. Vasco e Bragantino no ano passado, quando o Bragantino empatou o jogo, eu sentei com o olho cheio d'água na frente da minha TV e minha mulher falou comigo, eu falei, deixa eu quieto aqui agora. Por quê? Porque eu foquei toda a minha fé no Vasco. Toda a minha força. Vamos virar. E o Serginho meteu aquele gol. Então o que eu quero dizer é isso. O Vasco é para quem acredita. Contra tudo e contra todos. Tá, gente? Contra tudo e contra todos. Vamos acreditar sempre. O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do amor. Hoje é outra decisão. Vamos passar o carro no Atlético Paranaense. Vamos passar o carro. Eu falei para meus amigos lá, para a rapaziada de Mossoró, eu falei para eles, foi bom que o Vasco ganhou do jeito que ganhou. Porque se o Vasco mete 2-0 na segunda-feira pelo Brasileiro, poderia entrar hoje, daqui a pouco, de salto alto, achando que é o Real Madrid. E aí poderia tomar uma peia dentro de casa. Então foi bom o Vasco levar aquele susto na colina, o Vasco suar a camisa e virar com autoridade, que o Vasco fez 3 para valer 2, vamos ser sinceros. Tá? Porque hoje o nosso time vai jogar diferente. Estou sentindo que vai ser diferente hoje. Tá? E olha só, já se tratando que é diferente, o Léo Pelé e o próprio Rafael Paiva fizeram um discurso muito top, muito lindo. E olha que o Léo Pelé está muito criticado por boa parte da torcida e eu não tiro a razão de ninguém. Tá? Agora, dentro de campo ele pode estar deixando a desejar? Pode. Mas que ser humano, que líder é o Léo Pelé, isso é incontestável. Dentro de campo ele está deixando a gente maluco, tá? Tá falando o quê? Eu vou colocar um vídeo dele aí, vocês já devem ter visto, provavelmente já devem ter visto, né? A própria Vasco TV divulgou, mas eu vou colocar esse recorte mais uma vez para vocês acompanharem, que eu já volto. Hoje eu tô muito animado, assim, no sentido de, eu tô confiando muito que o grupo hoje vai ganhar hoje. O grupo vai vencer hoje. Hoje, cada dividida que o Marco ganhar é a dividida do Léo. Tem que ser a dividida do GB, tem que ser a dividida do Cocão. Quando o Cocão sai para marcar, cadê o Hugo? Hugo, você vai cobrir ele como ninguém. Você vai lutar por ele como ninguém hoje. Ah, se o PH subir, você vai descer e vai ajudar o PH. Você vai cobrir o Maicon em todo o tempo. Todo o tempo. E o seu gol vai ser o meu gol. O seu gol vai ser o gol do Cocão, vai ser o gol do Leandrinho, vai ser o gol do Puma. Porque um grupo se faz na dificuldade. E hoje pode ser o melhor momento que vamos viver no Vasco. É essa mentalidade que tem que ter aqui dentro. E daqui a pouco esquece quinta-feira. Mas hoje eu tô animado, sabe por quê? Porque eu sei que o Verrete vai dar a vida por mim. Porque eu sei que o Marco vai correr demais pelo Souza. Porque eu sei que o Hugo vai dar a vida pelo João. E é assim que tem que ser aqui dentro. Lutar como equipe, lutar como grupo. Porque quando o grupo tá junto, meu amigo, não tem pra ninguém. Eu nunca vi só um ser campeão, mas eu vi ser o grupo campeão. Então vamos junto, que hoje é O jogo tem que ser rotina pra nós. Importante é a gente começar a ganhar sempre, cara. Ter o gosto de ganhar, o 6º jogo sem perder, 3 vitórias em 6 jogos, começar a ganhar, ser rotina pra nós, cara. Então tem a ambição de ganhar jogo, se não é na qualidade, vai na raça, como no segundo tempo, na vontade, 3 gols para valer 2, tá acontecendo com o Freire, mas nós temos qualidade, cara, começa a acostumar a ganhar jogo, começa a acostumar a olhar para cima, olhar para cima, olhar para cima, olhar para cima, vai ser uma batalha quinta-feira, mas curte pra caramba a vitória hoje, acostuma a ganhar jogo, vocês são do caralho, bora, continua. Gente, então é isso, vocês viram, né, temos que acreditar sempre, né, e é com esse espírito que o Vasco, a gente... Vamos sonhar, vamos acreditar no Vasco, que dá para chegar. Dito isso, agora eu quero abrir um parêntese aqui, uma aspas,
pro jornalista babaca, pro babaca do jornalista da CBN, tá? Babaca, tá? Você mesmo, você é um babaca. Quer me processar, me processa. Dane-se, foda-se, seu babaca, tá? Jornalista da CBN, gente, falou, o Vasco é um clube de Zona Norte. Flamengo, Fluminense e Botafogo são de Zona Sul. É tudo um monte de merda por causa disso. Por isso que o Vasco é o clube do povo, porra. Por isso que o Vasco é o clube que luta contra o racismo, contra tudo e contra todos. Quer falar pra mim que a Zona Norte é violenta? Eu quero ver você falar isso, jornalistinha da CBN. Quero ver você falar isso. É pra rapaziada lá da barreira do Vasco. Fala isso na cara deles. Vai falar pra eles. Fala isso. Quero ver você falar isso na cabine de transmissão do São Januário, que você não sai, vai ser escoltado pela polícia. Tem diploma de jornalista, mas agiu pior do que um vagabundo. Tenha vergonha na sua cara. Quer me processar, me processa. Agora uma coisa eu falo. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E eu tenho plena certeza que eu represento os vascaínos falando isso aqui pra você. Não é que eu me acho, não. Eu sou ninguém. Sou ninguém. Só que eu sou Vasco pra caralho e aprende a respeitar a Zona Norte do Rio, a barreira do Vasco, a torcida do Vasco. Respeita São Januário, tá? Porque o que aconteceu ali foram os babacas dos jogadores do Atlético Paranaense que foram pra cima do Piton, porque não souberam perder o jogo. Não souberam perder, tá? O STJD tem que punir os jogadores do Atlético por tentar bater no Piton depois que o juiz acabou o jogo. Tá? Se tiver que punir também o segurança do Vasco depois por excesso, eu entendo. Mas era o trabalho dele. Tá? Aí a lacração não fala. Aí quer falar que Zona Norte é violento. Violento é o cacete, rapaz. Violento é o cacete. A gente é muito bem tratado quando chega na barreira. Tá? Seu Zé Ruela. Boca de farofa. Não tem o que falar, fica quieto. Porque pra você falar isso com o bumbum sentado na cabine da rádio, lá em Curitiba, longe pra caralho do Rio de Janeiro, no ar-condicionado, tomando cafezinho, aguinha. Pra você falar que a Zona Norte é violenta, barra pesada, que o Vasco é clube é um clube agressivo. É muito fácil falar com a bundinha sentada no escritório. Eu quero ver você falar isso. Eu quero ver o senhor falar isso, tá? É lá na barreira do Vasco. Vai lá falar isso pro comerciante local, pro morador. Eu vou mais além, comigo o papo é reto. Vai lá na boca. Vai lá, entra lá na barreira. Vai na rapaziadinha lá da correria lá e fala isso pra eles. Eles vão te mostrar a violência. Eles vão te mostrar a violência desse tá aqui, ó. Eles vão te mostrar a violência lá, como é que é. Tá? Porque isso ninguém fala. E eu falo. Todo mundo sabe que tem a rapaziada lá da correria. Só que você não escuta ninguém falar que teve roubo no dia de jogo. Que um torcedor foi assaltado na barreira. Foi roubado na barreira. Tá? Aí você aí com a bunda sentado no seu escritório quer vir falar do Vasco, da torcida do Vasco, da Zona Norte, da comunidade. Agora é o seguinte, gente. Pra gente dar direito de fala pra todo mundo, eu tentei separar aqui um áudio desse mesmo jornalista pedindo desculpa, se retratando, tá? Pra não dizer também que eu só vi um lado da moeda. Eu vou dar o direito de fala pra esse camarada aqui. A não ser que a gente tome um direito autoral, tá? Acompanhe o suposto arrependimento desse senhor aí, que eu já volto. Miranda, né? O Vasco sempre foi um time muito agressivo, time Zona Norte, né? Porque o Fluminense, Botafogo e Flamengo são Zona Sul. Sempre existiu uma brincadeira, né? Que Zona Norte é barra pesada e cada vez mais. Agora, não é aceitável que isso aconteça, né? Evidentemente, de um funcionário travestido de segurança ir lá tirar satisfação. Isso é um absurdo. E se ele está armado, por exemplo?
Ele vai dar um tiro? Quer dizer, jogador morre assassinado em São Januário. Aí tem que botar no epitáfio do Eurico Miranda, porque não é possível, né? A escola é muito ruim em São Januário. Janeiro ainda... De esclarecer, porque pela repercussão que teve esse comentário, que eu considero já de largada muito infeliz de minha parte, porque eu não tinha a intenção, evidentemente, de atingir nem as pessoas da Zona Norte do Rio de Janeiro, e muito menos o Clube Regatas Vasco da Gama. Fiz um comentário em razão dos incidentes registrados após a partida de segunda-feira pelo Brasileirão entre o Vasco e o Atlético Paranaense. Eu gostaria só de esclarecer que eu conheço sim muito o Vasco da Gama. Eu frequento São Januário há mais de 50 anos, transmiti mais de 20 jogos de equipes paranaenses, as mais variadas, Londrina, Curitiba, Colorado, Paraná, Atlético Paranaense. E além do que eu tenho e tive grandes amigos no Vasco da Gama. O goleiro Rei, por exemplo, do Curitiba, que foi para o Vasco da Gama em seleção brasileira na década de 1930, o José Fontana, casado com a cantora Aracide Almeida, era meu amigo pessoal e se orgulhava de ter jogado no Vasco da Gama e contava histórias maravilhosas da equipe Cruz Maltina. Logo o Vasco da Gama, que eu tenho o maior respeito. Bom, galera, dito isso, né? Já acompanharam, já viram, vamos virar essa página, vida que segue, né? Jean David, né, foi anunciado pelo Vasco de forma oficial, vocês acompanham na sua tela, né, esses bastidores aí da apresentação dele. Eu confesso que eu gostei da contratação, é claro, a gente esperava aí um nível, um jogador de mais renome, coisa e tal, só que é aquilo, entre ter um jogador de nome, que talvez não pode dar certo, pode dar como pode não dar, e ter um cara que ninguém supostamente ouviu falar, que pode ajudar, que chega e resolve, vamos torcer para que seja a segunda opção. Um cara que quase ninguém tinha ouvido falar dele, que pode chegar e resolver. Eu, particularmente, estou acreditando nele, no Jean David. Já acreditava no Emerson Rodrigues, e ele já entregou frutos pra gente, meteu para aquele golaço na colina, né, que a gente já passou para vocês verem, né? Então, Serra Bem-vindo, El Vasco da Gama, Jean David, El Vasco, né? É isso aí, não tem muito o que falar. Ele já está no bid e pode estrear no jogo de hoje, tá? Se tratando da janela, Marcelo Santana desconversou, não quis falar nada para não atrapalhar a negociação. Pode ser que o Vasco acerte com mais um ou dois jogadores até a janela fechar, viu? Em relação ao Luan Pérez, ele falou que o Vasco está sempre atrás de bons jogadores. Ele falou que o Luan Pérez tem qualidade, então, com outras palavras, ele também confirmou que o Vasco está tentando a negociação com ele. A gente tomou conhecimento de que o Luan Pérez já pediu a saída do Fenerbahçe da Turquia, né? Então vamos aguardar. O Santos também teria interesse. Vamos esperar. Marcelo Santana falou que entende a torcida e respeita. E tem que respeitar mesmo, né, Marcelo? Né? Porque um clube do tamanho do Vasco só é o Vasco por causa da torcida. Se um funcionário do clube não respeita e não entende a torcida, fica difícil. Mas eu, particularmente, tá? Tem muita gente batendo no Marcelo Santana. Ah, porque trabalhou em um clube pequeno. Ah, porque se fosse o Alexandre Matos, os outros iriam respeitar. Será que iriam? Será que iriam respeitar mesmo? Será? O Matos estava aqui no Vasco. Olha no que deu. Eu não vou muito por aí, não. Eu acho que um diretor de futebol, não é só ele que faz o futebol, depende da diretoria e do dinheiro que o time tem para gastar. O Matos estava aqui, a 777 era um lixo, e não deixaram ele gastar o dinheiro como ele queria gastar. O Matos queria trazer um jogador, eles obrigaram ele a trazer outro. Sabe? Então eu acho injusto criticar o Marcelo Santana por isso. Minha opinião, tá? Até mesmo porque o único cara que ele trouxe, que foi o que o Pedro Martins começou a negociação e ele terminou, foi o Emerson Rodrigues. E já fez gol, já ajudou o Vasco. Porque Coutinho, Souza e Alex Teixeira foi uma negociação direta com o Pedrinho. Todo mundo sabe disso. O Pedrinho já estava negociando com eles antes do Marcelo Santana ser anunciado diretor de futebol do Vasco. Então eu confio no trabalho do Marcelo Santana. Vamos dar esse voto pro Pedrinho, porque a janela está fechando. E a gente precisa de zagueiro, né? Precisa de zagueiro. Portanto, o João Vitor jogou trocado. Eu estava em loco acompanhando o jogo lá. A zaga jogou bem postada. Só que a gente vê, né, a questão do posicionamento,
A questão do time é diferente, porque você vê que o jogador está jogando do lado que ele não tem costume, né? Ele faz o movimento um segundo a mais, demorando. Porque o cara que já joga ali, ele já faz o movimento no automático, naquele cacuete que a gente fala. Agora o cara, quando ele está jogando improvisado, quando ele está mudando a posição dele, até ele se adaptar, tem esse timezinho. Então, falta zagueiro. Então vamos esperar que o Vasco tá aí, no mercado, né? Tem até que eu botei no início do vídeo aí o cara falando do Beach Soccer, né? Um dos diretores do Beach Soccer do Vasco, falando que o Pedrinho saiu do Rio para fechar alguma situação aí. A gente não sabe se é do Beach Soccer, se é do futebol feminino ou se é do masculino. Vamos aguardar, tá, gente? Agora, uma outra situação, se tratando do David, tá? É uma médica dermatologista, ela deu entrevista anteontem ao canal Na Torcida Vascaínos do nosso amigo Léo Lacerda aqui no YouTube. Eu separei um trecho dela falando da celulite facial do David, tá, gente? Então acompanhe que eu já volto. Eu sou Larissa Saboia, médica dermatologista, e eu vim conversar com vocês um pouquinho hoje sobre celulite infecciosa, né? Essa condição que afastou o jogador do Vasco das suas atividades e que, se não tratada de início, pode ser sim uma condição potencialmente grave, pode levar o paciente até sepse e morte. Então, como o nome mesmo diz, é uma doença infecciosa, uma infecção bacteriana que acomete a nossa pele, pode acometer qualquer região do nosso corpo, mas no paciente em questão afetou a face, que é uma região considerada nobre, né, por conta da quantidade de vasos sanguíneos que a gente tem ali na região. Então, o risco de sepse quando afetada essa região é maior. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e, na maioria das vezes, a gente preconiza um tratamento venoso, né, então, uma infecção bacteriana da nossa pele, que já atingiu uma camada um pouco mais profunda. Então, não é uma infecção tão superficial, ela já atingiu a camada de subcutâneo. Ela inicia com uma porta de entrada, ela inicia com uma infecção superficial. Então, a gente pode iniciar através de uma foliculite que não foi bem tratada, uma acne que foi traumatizada, uma mordida de inseto que infeccionou. E assim, a partir do momento que a bactéria ultrapassou a barreira cutânea de proteção, ela atinge camadas mais profundas, podendo gerar celulite. A celulite, ela se configura através de sinais inflamatórios na nossa pele. Então, edema, dor, vermelhidão que vai se disseminando, né, ao redor daquela porta de entrada. A partir daquele momento que ela evolui, a gente pode ter sinais sistêmicos também, como, por exemplo, febre, mal-estar. Então, em geral, o tratamento vai depender do quadro do paciente. Então, se for um quadro mais leve, a gente pode fazer com antibiótico por via oral. Dependendo da localização, né, dos exames do paciente e do estágio da lesão, a gente já preconiza que o tratamento seja em via hospitalar. O tempo do tratamento é variável, tá? Mas de uma maneira geral, nas primeiras 48, 72 horas, o paciente já apresenta uma melhora evolutiva e, dependendo da evolução dos exames laboratoriais, o tempo de recuperação pode levar em torno aí de 14 dias. Mas é de suma importância que o paciente procure auxílio, né, de forma imediata para evitar complicações futuras. Bom, gente, então como já é de conhecimento público, né, o David saiu do hospital, ficou internado, né, e não pôde treinar nessa quarta-feira e não vai para o jogo hoje, tá? Isso é um fato. Tem gente falando, é mimimi, é conversa fiada, não sei o que, gente. Eu, em 2012, eu trabalhava aqui onde eu moro de jardineiro, em um hotel, em uma pousada. Eu moro aqui em Visconde de Mauá, região turística. E me deu um furúnculo aqui no meu rosto. Bem aqui mesmo. Exatamente aqui. Só que nessa época, eu tinha ido ao médico e coisa e tal, eu tava com problema de furúnculo, né? Que eu tinha algumas coisas no sangue, tava me dando furúnculo. Né? Eu tava tomando elixir de inhame, tava tomando os antibióticos. Então eu falei, é mais um furúnculo, vai passar. O que aconteceu? Eu tava trabalhando, né, de jardineiro ali no sol quente. Deu meio-dia, meu rosto dobrou de tamanho, minha vista encolheu, o furúnculo era aqui, ó.
minha vista aqui sumiu, meu rosto ficou desse tamanho, uma bola de pus enorme. Eu cheguei no meu patrão, pedi para ser liberado e fui parar no hospital de emergência em Resende, com uniforme de serviço. Pensei assim, vai chegar lá, eles vão me dar uma medicação na veia, vão me receitar um antibiótico e eu vou voltar para casa. Eu tinha certeza que ia ser isso. A médica falou, Álvaro, você tá vindo de onde? Eu falei, do trabalho, doutora. Ela falou assim, tá com o celular aí? Eu falei, tô. Você tem como ligar para sua família? Eu falei, tem, por quê? Ela falou, então avisa que você vai ficar internado a partir de agora, tá? De 4 a 5 dias. E avisa no seu trabalho também. Já estou fazendo aqui a sua ordem. Você vai sair daqui na ambulância e já vai para Santa Casa para ficar internado. Eu falei, como assim, doutora? Mas é um furúnculo. Ela, meu filho, a parte de fora é um furúnculo. Por dentro está se desenvolvendo uma celulite facial e já está chegando no seu nervo óptico. Você pode ficar cego. Você pode ter uma sepsia ou asepsia, não sei como é que se fala isso, pode até morrer, tá? Então você vai ser internado a partir de agora. Aí eu pensei que era coisa boba. Gente, eu fiquei 6 dias no hospital internado e eu pensava que não era nada, eu estava normal, falando, andando, só que estava latejando, meu rosto inchou muito. Eu fiquei 6 dias internado. Depois de 6 dias, meu rosto melhorou e eu fui voltar para casa. Então é sério, a situação do David não teve furúnculo, mas houve essa inflamação na face. É uma coisa muito séria realmente, torcer para que ele possa melhorar, para que possa voltar a representar o nosso Vasco. Se tratando ainda, né, de jogador de desfalque, outra notícia muito triste. O Adson, né, gente? O Adson, a gente tomou conhecimento de que ele estava jogando no sacrifício em alguns jogos. Às vezes a gente fala assim, canela de vidro, jogador, né? Chinelinho. Mas a gente não pode ser injusto, né? O Adson tá com uma fratura, vamos dizer, uma fissura, uma trinca no osso da canela, tá? E ao mesmo tempo isso influencia no nervo e na musculatura. E todo mundo sabe que o Adson, por si só, o biotipo dele já é magrelinho, ele é franzino, né? Ou seja, se ele jogar no sacrifício, ele pode estourar de vez, isso, a gravidade aumentar e ele ficar muito tempo fora. Com isso, o Adson comunicou ao departamento do Vasco, junto com os médicos do Vasco, e ele vai passar por cirurgia. Então ele não joga mais nessa temporada. A informação de primeiro momento é de que o Adson não joga mais na temporada 2024, que ele deve ficar de 10 a 12 semanas fora dos gramados, ou seja, 3 meses, né? Deixa eu ver, 4, 8, 12, isso mesmo, 3 meses praticamente. Estamos entrando em setembro, então temos aí setembro, outubro, novembro, até ele se recuperar e voltar a jogar. O campeonato acaba em dezembro, então provavelmente o Adson não deve mais jogar esse ano. Então é uma notícia muito ruim, né? E por outro lado, ainda bem que o Vasco trouxe o Emerson Rodrigues, chegou agora o Jean David, né? Porque senão ia ser pior, né? Quem jogaria pelo lado direito já é ruim, porque o Adson está entrosado. Por isso, gente, que eu notei, tá? Na última segunda-feira, São Januário, eu notei que o Adson pegava a bola, ele estava evitando de partir para cima, de driblar. Por quê? Porque ele já estava com essa trinca na canela. Aí dá aquele medo de você dar o tapa na frente ou driblar, que o cara te dá uma entrada e você já não conseguir mais jogar. Então isso mostra que ele estava jogando no sacrifício, tá? Então boa sorte para o Adson e melhoras para ele aí. Se Deus quiser, ele vai se recuperar. Outra notícia para vocês é que o nosso Felipe Coutinho está prestes a inaugurar o Instituto Felipe Coutinho. E nessa terça-feira teve um jogo treino no ginásio do Instituto Felipe Coutinho entre Vasco de futsal e a seleção brasileira, né? O Vasco perdeu para a seleção brasileira, normal, né? Os melhores do Brasil, mas foi um jogo treino ali mesmo, um amistoso, né? Bem legal em relação aí ao Instituto do Felipe Coutinho. Se tratando do basquetebol, nosso R10 Escola Vasco da Gama vai estrear na temporada de 2024-25 contra o Urubu, tá, gente? Contra o Mulambo da Gávea, o Vasco faz a estreia pelo NBB. Se tratando aí do aniversário do Vasco, o Vasco lançou
essa belíssima camiseta que você acompanha na sua tela, comemorativa, tá bom? E se tratando das redes sociais, o nosso gigante bateu a marca de 600 milhões de visualizações no TikTok. Isso mesmo, 600 milhões de visualizações no TikTok. O nosso gigante da colina já alcançou. Agora, eu quero falar com vocês mais um pouco do jogo entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, que será logo mais. Bora lá então falar do jogo, meus amigos. Então, meus amigos, logo de cara, né? Bora falar então da escalação, tá, gente? Olha só, esse jogo será já às 8 da noite, tá? 8 da noite, fique ligadinho aí, hein? Transmissão exclusiva da Amazon Prime Video, tá, gente? Então, pra você que não vai estar no Caldeirão hoje, que vai ver o jogo pela televisão, já procura aí na sua TV, nos seus canais, já deixa no jeito, né? Já reservado na Amazon Prime Video, hein? Transmissão exclusiva, ou claro, pela Vasco TV, na web rádio, né? Ou pelas rádios convencionais. Olha só, o Atlético Paranaense, olho neles, hein? A provável escalação aí, ó. Léo Link, Eric na direita, Kaique Rocha e Thiago Heleno na zaga. Esquivel na esquerda. Um meio-campo com Gabriel, Christian e Zapelli. E no ataque, Canóbio, Coelho e Mastriani. Diga-se de passagem, ainda bem que no último jogo o treinador deles é muito louco, né? E tirou o Canóbio, né? Porque era o único cara que estava dando trabalho. Ainda bem que o cara tirou o Canóbio. Se tratando do nosso Vasco, do nosso Bacalhau, deve entrar em campo com Jardim, nosso Léo Garden, que fechou o gol também no último jogo. Que defesa ele fez, hein? O Jardim fez uma defesaça. Puma Rodrigues na direita, João Vitor e Maicon na zaga e Piton na esquerda. Diga-se de passagem que o Leandrinho entrou muito bem, hein? Foi o Leandrinho que deu assistência para o Verratti virar o jogo. O Payet tá voltando a ser o cérebro do time, hein? Articulando o jogo. Falta confiança no homem. Eu estava na colina, eu fiquei um pouco triste que eu não vi o homem fazer aquelas jogadas que ele sabe fazer. Mas o coração do meio campo, quando o Vasco tem a bola, é ele. Ele é o mais inteligente aí no meio, hein? Aí no meio, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet. O Matheus Carvalho no último jogo fez um péssimo primeiro tempo. Melhorou no segundo. Vamos torcer para que ele, né, entre mais ligado nessa partida. O Hugo Moura fez uma ótima partida. Só achei que no primeiro tempo, no último jogo, o meio-campo do Vasco deixou os caras finalizarem muito. Foi assim que saiu o gol do Atlético, inclusive, né, a volância demorando a chegar para marcar. E no ataque, Jean David na direita ou Ryan, tá bom? Emerson Rodrigues na esquerda e Verratti. Lembrando que eles podem trocar durante o jogo, porque o Emerson também sabe jogar pelo lado direito e o Jean David também, tá? Vamos aguardar, porque o David deveria estar fora desse jogo e o Adson também, tá, gente? Então, o nosso trio de ataque aí deve com certeza ter uma novidade, ou no primeiro tempo ou no segundo, que é o Jean David, né? Se ele não começar jogando, quem pode começar pode ser o Ryan ou até mesmo o GB, tá, gente? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês nesses bastidores do jogo do Vasco, de logo mais, hein, na colina. E o jogo, gente, entre Vasco e Palmeiras, que a princípio seria no Rio de Janeiro, né? Na verdade, ele já tinha sido vendido pela gestão da 777 Partners através do ex-CEO da SAF, Lúcio Barbosa. Com isso, o jogo está previsto para acontecer no próximo dia 22, no Mané Garrincha, em Brasília, tá, gente? Portanto, Vasco e Palmeiras no Mané Garrincha. E a partida atrasada entre Vasco da Gama e Cuiabá pode ser transferida para Cariacica, no Espírito Santo, tá, gente? Fica então o registro a título de informação. Olha, só uma informação para vocês aqui, eu tô sem voz, vocês estão vendo que eu tô rouco, né? Tá difícil. Bora lá. A Record fechou contrato com a Liga Forte União, o grupo que o nosso Vasco tá? Para transmitir a partir do ano que vem, 2025, o Brasileirão. Eles vão transmitir 38 jogos pela TV aberta, para o Brasil inteiro, né, pela TV aberta, e vão pagar algo em torno de 210 milhões de reais, tá? Ou seja, é um jogo por rodada, tá? É um jogo só por rodada, por isso que o valor é mais baixo, tá?
dá 5 milhões por jogo. É pouco? É. Só que, por exemplo, o Vasco recebe da Globo e do Premier e do Sport TV, do Grupo Globo, um pouco mais de 90 a 120 milhões, mais ou menos, por ano, do direito de imagem de transmissão pelos jogos. Mas por quê? Porque eles passam todos os jogos, dentro, fora de casa, eles passam todos os jogos. Se a rodada tiver não, tem sempre, né? Olha como é que eu sou burro. A rodada tem 10 jogos. Então eles passam os 10 jogos, seja um na TV aberta, outro no Sport TV, e é sempre aí os outros 7, 8 no Premier, né? Normalmente é assim. Por isso eles pagam muito mais. Então, a partir do ano que vem, um jogo por rodada será transmitido pela Rede Record, que depois de muito, se eu não me engano, acho que depois de 19 anos, se eu não me engano, volta a transmitir o Campeonato Brasileiro de Futebol, tá, meus amigos? Então, nesse primeiro momento é isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Do nosso bacalhau. Eu vou agora preservar minha voz, fazer gargarejo, exercício vocal. Vocês pensam que é brincadeira? Minha voz tá como? Vou colocar daqui a pouco um crédito no finalzinho, um áudio de eu tentando conversar no WhatsApp na terça-feira de manhã depois do jogo. Vocês vão entender o que eu tô falando. Vocês vão entender. Vou tentar preservar minha voz, tá? Pra tentar me fazer presente no Madruga Vasco de logo mais. Valeu, família? Acompanha aí um créditozinho que eu vou deixar pra vocês. Tamo junto, porque enquanto houver o coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vasco ainda de sempre. Valeu e é nóis, Vasco! Tô igual o Pato Donald, mano. Mas tamo junto. Tamo junto, Vascão.